Olá pessoal, muito boa tarde, eu sou o professor Leonardo Barroso e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco, na verdade realizar alguns comentários com relação à espiritualidade e materialidade, ou seja, o mundo espiritual e o mundo material. Diversos grupos, cada um na sua respectiva linha, trabalham com a noção de espiritualidade separado da matéria, dentro do processo da consciência, por vezes. Eu, particularmente, não sei como isso é possível. As obras que eu já li com relação à espiritualidade, como a Mahabharata, a própria Bíblia, né? O Torá, alguns trechos dos livros dos Vedas e do livro do Alcorão. E eu não compreendo de verdade onde existe essa distorção, né? essa fuga sobre a matéria ou o mundo material do mundo do espírito. Em todos eu consegui encontrar um ponto de conexão entre o mundo material e o mundo espiritual. Eu digo isso porque, no momento onde as pessoas estão mais precisando de apoio, de ajuda financeira, de auxílio para divulgar seus serviços, seus produtos, ou seja lá o que for, alguns grupos, seguindo sua linha específica, praticamente dá as costas para os irmãos que estão precisando desse suporte. Isso é muito triste, porque ninguém sobrevive no mundo material sem a energia do dinheiro. E sim, dinheiro é energia. Dinheiro não tem nenhuma importância enquanto papel. A importância dele é enquanto energia. Se até a nossa célula, dentro do seu processo de metabolismo, reserva uma parte da energia para poder sobreviver ou continuar sobrevivendo, imagine todo o nosso corpo físico. Então, o dinheiro, na verdade, ele nada mais é do que energia, onde nós podemos realizar a nossa vida em abundância, em plenitude nesse mundo material. Dinheiro nunca é e nunca foi inimigo. Nós podemos falar que realmente existe a doença do consumismo, existe outras questões ligadas ao dinheiro, mas o problema não é a energia específica do dinheiro, o problema é como a pessoa lida com ele. Aí já é um outro patamar. Eu vou fazer uma correlação aqui que eu acho bem pertinente nesse momento. A célula, quando ela armazena energia demais, proveniente do seu metabolismo, ela adoece. Ou quando ela gasta energia demais, proveniente do seu metabolismo, ela também adoece. Assim é um ser humano com relação à energia do dinheiro. Se ele gasta tudo aquilo que ele ganha, ele, na verdade, vai adoecer e vai ter problemas materiais graves em relação a isso. Se ele armazena demais aquilo que ele ganha, vai ocorrer também o mesmo princípio. Se ele não compartilha, como todas as células fazem isso para poder manter o organismo vivo, ele cria problemas para a sociedade, que no caso é a desigualdade. Se existe escassez dessa energia para grupos de pessoas por conta da desigualdade, nós vamos ter problemas justamente derivado disso, do fenômeno da escassez, para pessoas que necessitam. Então não tem como nós não atrelarmos o dinheiro, essa energia do dinheiro, a essa questão do mundo material. Não existe como. Há uma grande ilusão onde as pessoas simplesmente ignoram e aí rotulam esse fenômeno dessa energia, dizem que isso é ruim, mas é a partir dele que as pessoas sobrevivem. Observe que eu estou chamando ele de energia no intuito de que as pessoas entendam que ele é importante, mas nós não temos só essa energia. É muito importante conhecer esses processos, né? Ter o entendimento notório disso. E também refletir sobre algumas passagens, em alguns momentos, né? Que nós fomos adestrados durante anos por noções, por crenças que foram constituídas. Por exemplo, aquela frase muito interessante que diz que é mais fácil, né? É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu.
Veja bem, existe uma história de formação do cristianismo, existe uma história de formação da instituição. Então essas histórias são sempre metáforas, né, que em determinados tempos os imperadores e aqueles líderes, né, utilizaram para poder controlar as pessoas. Então hoje, quando nós colocamos isso em pauta, não tem nenhuma validade. Todo trabalhador, ele gasta a sua energia, seu tempo de vida, sua energia, o seu tempo de vida, para poder conseguir sobreviver no mundo material. E, obviamente, ele precisa ser recompensado. Então, a energia que ele dá no seu trabalho precisa retornar para ele. E essa energia vai retornar como a providência, que tanto é falado. E essa providência vem através da energia do dinheiro. Então, quando os grupos espirituais proíbem, por exemplo, determinadas publicações de pessoas que estão necessitando de apoio nesse momento, profissionais liberais e outros, obviamente aqui há que se fazer um filtro, né, para que não se libere todo tipo de publicação, não é isso que eu estou dizendo, mas que tenha um carinho, tenha uma observação para essas pessoas. O que está de fato acontecendo? Nós podemos ser grandes divulgadores dos nossos trabalhos e dos trabalhos de outras pessoas. Isso é compartilhar. Isso é a teia da energia fluindo plenamente na vida de todas as pessoas. Agora, a partir do momento que eu crio esse bloqueio, lembra dos problemas relativos à energia que eu falei anteriormente? Nós estamos impedindo, olha só, nós estamos impedindo que aquela energia flua e que consiga providência para aquela pessoa que está necessitando. Então, vamos parar um pouquinho e pensar sobre o que isso de fato significa. Outro ponto que é muito batido, que é viver na quinta dimensão, é viver fora desse universo multidimensional. Há de se ter cuidado. Há de se ter cuidado, porque quando nós, obviamente, falamos isso, significa que nós somos seres de quinta dimensão e é necessário entender o que está nessa quinta dimensão. Um poder consciente da cocriação e do compartilhamento com todo. Significa que aquela pessoa que se intitula viver na quinta dimensão, ela já alcançou esse nível de consciência e que ela pode compartilhar e cocriar para a sua própria vida e para a vida do outro. De uma forma muito mais rápida e sem nenhum tipo de julgamento, por exemplo. Então, será que de fato estamos vivendo nessa quinta dimensão? Será que de fato existe essa quinta dimensão aqui nesse plano agora onde nós estamos? Ou será que nós estamos apenas conseguindo captar ou perceber elementos de uma outra dimensão nesse momento? Há esse questionamento. As mensagens que várias pessoas estão recebendo agora, seja por sonho, seja por intuição, seja por mediunidade, também há que se fazer um filtro, né? Porque, veja bem, todos nós podemos acessar determinadas partes do tempo, e nós sabemos disso. Quem estuda a consciência sabe que isso é possível, mas dentro de um processo muito reservado, né? Dentro de um lapso perceptível muito reservado, duração de segundos, e isso vem cheio de interpretações e significados. E quando nós chegamos e falamos, desapegue da matéria, desapegue dessa realidade, desapegue disso, é necessário compreender que nós estamos captando, mas que outros não estão captando. Então esses outros nós precisamos compartilhar, e sem o julgamento do outro, de dizer que existem seres que estão no nível maior e outros que estão no nível menor. Isso não existe. Existe acesso à consciência, percepção de consciência, o que não cria nenhuma hierarquia entre as pessoas. Então vamos ter muito cuidado, gente, ao falar dessas questões espirituais, ao falar dessas questões da energia do dinheiro, ao criticar demais essas questões, ao falar muito do consumismo, né, sem perceber que, na verdade, o consumo é uma doença de toda a sociedade, porque todos nós consumimos. Uns consomem mais, não percebem essa consciência, e outros consomem menos. Mas todos estão consumindo, porque consumir faz parte de um processo natural.
Então existe muita coisa em relação a isso, né? Mas muita alienação também. Um exemplo que eu falei simples: a célula consome energia. A célula se atualiza dos seus próprios processos. Então nós também vamos consumir energia enquanto estivermos vivos. E outra coisa, quando nós consumimos um produto, nós ajudamos uma teia imensa de processos. Quando a gente consome um hambúrguer, né, que muitos são contra, tem uma quantidade enorme de pessoas que está ali para poder produzir aquele alimento. Quando a gente consome uma peça de roupa, tem outra quantidade enorme de pessoas que está ali naquele processo. Quando a gente consome uma aula, tem uma quantidade de pessoas que está ali naquele processo. Ainda mais hoje, que as aulas estão online, virtuais, então a gente está consumindo. Tem os trabalhadores da telefonia, tem os trabalhadores que fabricam os computadores, tem o professor, tem os trabalhadores que fabricam os óculos do professor. Então, nós precisamos ter em mente que esse processo ele é todo interligado. Se tornar consciente do todo é perceber a nossa importância perante a tudo que existe, sem julgamento, sem bloqueio, sem separação entre mundo espiritual e mundo material. Nós vivemos todas as realidades ao mesmo tempo nesse universo multidimensional. Todas elas existem ao mesmo tempo. E pelo fato delas existirem ao mesmo tempo, é que nós temos que ter cuidado com relação aos nossos julgamentos, a nossa postura. Quer dizer, será que vamos continuar nesse processo? Negar a energia do dinheiro ou negar simplesmente acreditando que esse assunto não deva ser discutido ou que esse serviço não possa ser debatido no nosso grupo, porque esse grupo é voltado para o mundo espiritual. Beleza, tudo bem, concordo, mas e o outro pai ou mãe de família que está precisando de auxílio, de apoio? Talvez vocês não saibam, mas existem grupos de pessoas que todos os dias nos pedem auxílio no Facebook, aqui pelos grupos do Face, dizendo que estão passando mal, estão com pensamento suicida, que não querem mais viver porque não conseguem trabalho, estão desamparados, estão precisando de apoio, de auxílio, e simplesmente a gente chega e diz: não, vamos discutir o universo espiritual e o mundo material dessas pessoas, a gente vai passar por cima. Não é assim. Isso não é ter a consciência do todo, isso não é ajudar, isso não é auxiliar. Então eu chamo a atenção para que a gente possa, assim, de fato, estabelecer um contato maior, solidário de verdade, com relação a todos esses processos. Quem não concordar comigo, tudo bem também, não tem nenhum problema. Agora, não podemos negar a realidade material em detrimento da espiritual. E não podemos negar a realidade espiritual em detrimento da realidade material. Todos nós precisamos de apoio, todos nós precisamos de ajuda. Se eu estou bem porque eu tenho o meu trabalho, ótimo. Que mal há em eu divulgar o trabalho do outro? Pegar minha rede de contato e ofertar o trabalho do outro. Que mal há em eu curtir, né, ou eu compartilhar uma publicação de um pai de família, de uma mãe de família, que está precisando, ou de qualquer pessoa que está precisando de um apoio naquele momento. Não existe mal nisso. Então a gente precisa primeiro aprender a observar o outro, praticar a alteridade, se colocar no lugar do outro. Aí sim a gente vai estar evoluindo espiritualmente, certo? Então esse na verdade foi só um desabafo com relação a algumas posturas que eu vejo de alguns administradores de grupo, de algumas pessoas. Não são todos os grupos não, viu, gente? Mas há apenas alguns que ficam naquela mesmice, naquela discussão espiritual e esquece que as pessoas estão precisando de auxílio, ainda mais nesse momento que nós estamos passando de pandemia, certo? Quem quiser entrar em contato comigo pode ir na minha fanpage, né, Reforço Prof. Barroso, ou o telefone com WhatsApp 71 987 21 1981, e aí a gente conseguir construir essa teia solidária. Muito obrigado, até mais, pessoal.